Vamos à nossa dica de saúde de hoje. Hoje no quadro Vivendo Melhor, nós vamos falar sobre a importância do dente de leite. A dentição decídua, formada pelos dentes tecidos, que são chamados vulgarmente pelos dentes de leite, é a primeira dentição da criança. Ela inicia por volta de 6 meses, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, e termina por volta dos 12 anos, quando os últimos dentes são trocados. O mais importante na dentição de leite é que os pais saibam da importância dela. É interessante que os pais deem exemplos aos filhos, chamando para escovar, incentivando, dando condições de uma alimentação boa, porque a criança imita muito os pais. Então, inicialmente, nós pedimos que a escovação seja feita pelos pais, já que as crianças não têm uma coordenação totalmente indicada para isso. Então, usamos os cremes dentais sem flúor, porque a criança ainda não consegue cuspir direito, e utilizamos as escovas macias, de cabecinhas pequenas. Eu sempre peço que o pai sente na cama ou no sofá, coloque a criança deitadinha com a cabeça no colo para que tenha uma visão boa de como escovar os dentes. É interessante que a criança vá logo cedo ao dentista, até para que o ambiente fique mais familiar para ela. Nós sabemos que as crianças são muito acometidas por traumas, às vezes uma queda, às vezes uma fratura. E quando a criança já vai ao dentista numa situação de nervosismo, isso acaba atrapalhando mais. Então, para que a gente possa entender um pouco da importância do dente de leite, ele é responsável por guardar o espaço para o dente permanente, ele é responsável pela mastigação, pela fonação e pela estética. Então, quando a criança perde o dente muito cedo, principalmente os dentes da frente, que são mais fáceis de serem acometidos por uma pancada, uma queda, acaba que esse espaço pode ser fechado, a criança começa a colocar a língua no local onde não deveria colocar e aí mudar um pouco a forma como ela fala. Então, o interessante é que a gente possa manter esse espaço, principalmente manter o dente de leite. No caso de perder, manter o espaço com algum aparelhinho estético para que possa não fechar o espaço, para que ele possa deglutir normalmente, para que não fique uma criança mais... que fique sem querer falar em função da falta desse dente. O dente de leite, ele precisa completar o ciclo dele até que o dente permanente esteja pronto para aparecer no local. Algumas vezes o que a gente observa é que a criança que gosta mais de um alimento mais molinho, uma carninha moída, sempre uma comidinha mais amassada, que não come uma maçã, que não chupa cana, então esses dentes demoram mais a cair. E algumas vezes o dente permanente começa a erupcionar, ele começa a aparecer na boca e o dente de leite ainda está no arco. Então, nesse caso, o dente estando mole ou não, ele precisa ser removido. Na verdade, nós temos que fazer uma escolha entre o dente de leite e o dente permanente. Claro que o permanente vai acabar ganhando. Então, a gente precisa tirar o dente de leite, mesmo que ele não esteja mole. Então, na maioria das vezes, é preciso que a criança vá ao dentista para que a gente possa tirar esse dente sem provocar nenhum tipo de trauma. Quando o dentinho está mole, a própria criança ou os pais, se sentirem à vontade, eles podem tirar. Lembra que mesmo tirando pode sangrar um pouquinho, mas isso não é nada, nenhuma intercorrência. Então espero que vocês tenham aproveitado alguma dica e lembrando que quanto mais cedo a criança for ao dentista, melhor. Estimulem seus filhos, deem exemplo, chamem para escovar junto. Promovam uma condição boa. É importante dizer que os alimentos que as crianças gostam, bala, chiclete, pirulito, isso é normal para a criança, mas vamos instituir horários para isso. Esses tipos de alimento devem ser sempre atrelados a alguma refeição, nunca em lanches. Então, qual seria um lanche ideal para uma criança? Alguma coisa salgada, um sanduichinho de queijo, um biscoito salgado, amendoim, pipoca. Nunca um biscoito recheado, um suquinho de caixa, um leite achocolatado. Essas coisas devem ser evitadas diariamente. Claro que uma vez ou outra, todas as crianças precisam ser crianças realmente.